Em outras palavras, só para resumir brevemente o ponto aqui, o que acontece em Pequim, Moscou ou Teherã não é a principal ameaça para as famílias americanas. O que acontece em Washington, D.C., Nova York e, em menor grau, Jerusalém, esse é o problema. E isso não mudou com a eleição de Donald Trump. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com Cameron McGregor, um empreendedor americano que fundou uma plataforma de liberdade de expressão, também é youtuber com um canal sobre finanças e geopolítica, além de escritor no Substack. O Cameron está atualmente em Washington, D.C., e achei que seria uma boa oportunidade para conversar com ele sobre os próximos 100 dias de governo de Donald Trump, que se completam em 30 de abril. Vamos discutir essa política externa, digamos eclética, que ele está adotando no momento, e outras questões em andamento, como o caso Hexit e seu secretário de defesa. Então, Cameron, seja bem-vindo de volta ao canal. So, Cameron, welcome back to the channel. Obrigado por me receber de volta em tão pouco tempo. Mas acho que também podemos agradecer ao nosso querido presidente por sempre nos proporcionar entretenimento e discussões atuais a qualquer momento. Oh, very much. I mean, I thought Com certeza. Quero dizer, achei que o governo Biden estava fazendo muitas coisas ruins em um período muito curto. E agora o senhor Donald Trump está fazendo algumas coisas boas e outras muito questionáveis, também em um período muito curto. Vamos começar pelas coisas boas. Quero dizer, ainda estou feliz que ele esteja tentando encerrar a guerra na Ucrânia. Qual é a sua avaliação sobre esse anúncio recente de que, se não houver acordo, e parece que não há acordo, pelo menos com a Ucrânia rejeitou o plano Kellogg, e então o governo Trump disse que se retiraria. Qual é a sua avaliação? O que ele quer dizer com se retirar? What's your assessment? What does he mean by walking away? Sabe, é um exercício interessante de diplomacia, não é? Seu público, e acho que a tese que você defende, especialmente sendo suíço como você é, e a ideia de neutralidade, exige um certo grau de profissionalismo diplomático. Donald Trump não parece ter o temperamento para isso, não é mesmo? Ele parece ter um culto à personalidade ao seu redor que quase reflete muito do seu pensamento, muito do seu comportamento errático e assim por diante. E acho que é isso que estamos vendo nessas discussões com os russos. Muitas das pessoas que eu ouço quando assisto a podcasts como o seu, sinceramente são europeus, e eles têm muita experiência. Às vezes são embaixadores, às vezes são ex-oficiais militares. E um dos temas que eles enfatizam é que negociações levam tempo. Diplomacia leva tempo. Quando Trump estava no cargo pela primeira vez, ele basicamente reformulou o NAFTA e renegociou algo chamado Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Isso levou 2 anos, certo? Então essas coisas simplesmente não acontecem muito rapidamente. Mas me parece que Donald Trump está frustrado porque quer que a guerra termine muito rapidamente, e ele simplesmente não tem muito poder de barganha com os russos. Então isso pode ser uma tentativa sutil de dizer, bem, a menos que vocês parem imediatamente, vamos nos retirar da discussão. Eu só não acho que isso vai funcionar, porque, como eu disse, questiono qual influência realmente temos agora. E os russos parecem estar em vantagem, certo? Acho que parece não só com os russos, mas também com os chineses, talvez até com o Irã. O equilíbrio de poder, poder de negociação, influência, parece estar se afastando dos Estados Unidos. E acho que isso está frustrando o presidente. Mas você acha que a maior carta na manga que Donald Trump tem em relação à Ucrânia, não à Rússia, mas à Ucrânia, é dizer, chega de armas, todas as vendas e transferências de armas vão parar? Porque eu acho que ainda existe um pacote de armas da administração Biden, mas isso vai acabar em algumas semanas ou meses. E aí seria necessário um novo compromisso, certo? Para que mais armas fossem enviadas. E isso poderia ser interrompido, ou simplesmente não acontecer. E, assim, talvez você não acabasse com a guerra,
mas tornaria muito mais difícil para a Ucrânia lutar? Você acha que é isso que está passando pela cabeça dele? Do you think that's what's going through his mind? Sabe, Pascal, esse é um ambiente muito perigoso. Acho que havia um sentimento muito real de otimismo ao redor do mundo, mas especialmente no Kremlin, de que quando Donald Trump foi eleito, teríamos uma espécie de reinício nas relações, baseado em um homem aberto ao diálogo, aberto à negociação. E o problema com Trump nunca foi a intenção, sempre foi a execução. Bem, o que atrapalhou sua execução é que ele recicla o mesmo tipo de pessoas. Então, se você olhar para as pessoas ao redor dele, gente como Stephen Witkoff, que parece ser o secretário de Estado das Sombras, até mesmo o próprio Marco Rubio, muitos desses indivíduos têm um impulso que, se não é abertamente neoconservador, pelo menos flerta com o temperamento neoconservador. E o fato é que russos, chineses e outros, em igualdade de condições, representam uma ameaça para os Estados Unidos. Por isso há uma relutância em ser tão decisivo quanto você sugere e retirar essa ajuda imediatamente. Agora, acho que Donald Trump tentou fazer isso inicialmente, mas novamente tem sido muito errático. Ele cortou essa ajuda periodicamente e depois a restabeleceu. Ao mesmo tempo, acho que esse não é realmente o cerne da questão. O ponto central aqui é a postura beligerante da presença da Ucrânia. Zelensky realmente é o elemento problemático. Ele tem frustrado esse processo, e na minha opinião, deixá-lo de lado é a única maneira de os Estados Unidos chegarem a um acordo com os russos. Mas, novamente, não há um pensamento estratégico real nesse sentido. Por isso as notícias são tão impulsivas de um dia para o outro. É quase como se Donald Trump não tivesse a visão de futuro, não tivesse a persistência para manter o rumo ao colocar pessoas que refletem sua ambição nos cargos, e, em vez disso, confiasse no deep state que dominou o governo Biden e o governo Obama antes dele. Então é aqui que estamos agora. Não vejo uma mudança rápida de direção. Acho que isso é continuidade. Em outras palavras, acho que os russos, os chineses e outros basicamente concluíram que os Estados Unidos não são um parceiro de negociação confiável. Então eles vão seguir em frente com o que pretendem fazer até que os Estados Unidos mudem completamente sua estrutura estratégica, por assim dizer. E isso seria retirarmos-nos da Ucrânia, distanciar-nos ou afastar Zelensky, movimentos dramáticos assim. E como eu disse, simplesmente não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas isso, de certa forma, significaria que não só não há capacidade de fazer a paz ou de acabar com os combates, como também falta possibilidade política, mesmo dentro dos Estados Unidos, para interromper o fluxo de armas. Então, uma vez que os portões estão abertos e essa máquina começou a funcionar, não é possível, nem mesmo um presidente como Donald Trump parece capaz de impedir o carro de descer a ladeira. É isso que você está vendo? Porque ele continua dizendo que quer acabar com isso, mas parece que as realidades políticas estão trabalhando contra. Sim, acho que é exatamente isso. Houve um documento divulgado em 2024, acho que se chamava Comissão sobre a Estratégia de Defesa Nacional. Isso foi elaborado por pessoas de alto escalão do Pentágono e representantes do Congresso. A linguagem que eles usam é muito belicosa. Por exemplo, eles começam o documento, Pascal, dizendo que China e Rússia são grandes potências que buscam minar a influência dos Estados Unidos. O equilíbrio de poder continuará a se deslocar a favor da China ou da Rússia se continuarmos nesse caminho. Em outras palavras, o referencial para todo Washington, D.C., estamos falando das instituições, das ONGs, dos assessores, dos lobistas, de todos eles, pressupõe que Rússia e China são beligerantes. É muito difícil negociar se não há a percepção de que a pessoa com quem você está negociando é algo além de um beligerante ou fomentador de guerra. E, infelizmente, esse é o sentimento predominante em Washington, D.C. É muito difícil superar isso, inclusive entre as pessoas na Casa Branca que aconselham Trump diretamente.
Ele precisa promover uma mudança dramática em outra direção. E como eu disse, simplesmente não parece que ele tenha o temperamento ou a competência executiva para fazer isso. E lembre-se, ele não está lidando apenas com a Ucrânia. Ele está lidando com o caos no Oriente Médio, com uma economia muito frágil, com uma situação fiscal que está desmoronando. E Donald Trump não é conhecedor e é foco. Então, isso está isso, ele mente with imas. Você tem conversas agitadas que são meio irregulares, nada estratégico, nada que siga um caminho definido. Teremos que ver como isso termina. Minha esperança é que os russos e os chineses continuem tendo paciência conosco, mas fica a dúvida se isso pode acabar. Vamos ver. Quero dizer, os russos também têm, é claro, um grande interesse em acabar com esse derramamento de sangue, mas não têm interesse algum em realmente perder o que foi conquistado no campo de batalha nos últimos 3 anos. Certo? E esse reconhecimento de que essa é a realidade, você pode gostar, pode odiar, não importa. É uma realidade que precisa ser enfrentada, certo? Porque o que vimos, o que foi a primeira abordagem basicamente, foi vender o congelamento do conflito como uma grande concessão à Rússia, certo? E um cessar-fogo como uma grande vitória para a Rússia. O que, na verdade, se você ouvir os comentaristas russos e afins, não é do interesse deles, porque eles estão vencendo. Por que você pararia se está vencendo? E como isso seria uma concessão para eles? Até que ponto, quão grande é essa interpretação, essa má interpretação, do que um cessar-fogo significaria para a Rússia em Washington? O nível de dissonância cognitiva é profundo, e você precisa entender, certo, que há uma quantidade enorme e volumosa de desinformação. Muitas pessoas em Washington, D.C. acham, por exemplo, que os russos sofreram tantas baixas e perdas quanto a Ucrânia. Existe uma crença generalizada, não sei o quão generalizada, mas acredito que seja bastante comum, especialmente na alta cúpula. Então, novamente, estamos falando das elites, dos tecnocratas, se preferir, que trabalham no Departamento de Estado, que estão no Pentágono, e que acreditam que a Rússia foi severamente enfraquecida por esta guerra. Então, a maneira como você coloca é que a Rússia está consolidando os ganhos que obteve no campo de batalha e está em uma posição de poder e influência. E eu acho que isso está correto. Mas essa não é a suposição em Washington, D.C. de forma alguma. É exatamente o oposto. A visão deles é que essa guerra está, na verdade, funcionando a nosso favor de certa forma, porque está enfraquecendo o poder militar russo, a credibilidade diplomática, etc., etc. Quando, na verdade, eu acho que é exatamente o contrário. Então, você ainda precisa acrescentar à equação o que os europeus estão dizendo. E os governos europeus, seja o governo alemão liderado por esse novo chanceler, parecem absolutamente comprometidos com a reindustrialização para apoiar uma guerra contra a Rússia. Então, esse tipo de dissonância cognitiva, que é uma percepção equivocada do equilíbrio de poder que os russos conquistaram no campo de batalha, como você disse, pelo que posso perceber, Pascal, está completamente ausente. Não existe. E isso é um pretexto muito perigoso para uma escalada do conflito. Não acho necessariamente que as coisas vão caminhar para esse lado. Não estou dizendo que isso é inevitável. No entanto, estou dizendo que não parece que, estrategicamente, os Estados Unidos vão se retirar. Não parece que vamos nos distanciar completamente do Zelensky. E essas são as duas pré-condições para qualquer acordo de paz de longo prazo com os russos. Então isso vai continuar indefinidamente. Ao mesmo tempo, parece que na Rússia agora há um entendimento de que talvez a guerra não possa ser encerrada e que o fluxo de armas dos Estados Unidos continuará. Mas isso não significa que não se possa ter uma relação construtiva com os Estados Unidos em outras áreas. Você acha provável que os Estados Unidos estariam dispostos ou seriam capazes de, digamos, retomar uma relação comercial com a Rússia? Ou isso é mais um pensamento desejoso e o bloqueio total à Rússia?
da forma como foi criado com todas as sanções. Vai continuar? Created, with all of the sanctions will continue. Os americanos em nossos altos escalões, por assim dizer, estou falando do corpo docente da Kennedy School em Harvard, da Escola de Política Externa da Universidade de Georgetown, dos lobistas na K Street, vivem no mundo de 1990. Eles interpretam o mundo de forma muito binária, como acho que discutimos da última vez que estive no seu programa. É uma ordem baseada em regras. E dentro dessa ordem baseada em regras estão atores como os Estados Unidos, nações da Europa Ocidental, democracias, por assim dizer, que seguem e impõem essas regras. E então há todo o resto. Todo o resto inclui os russos, os chineses, os norte-coreanos, o Irã, basicamente qualquer um que se oponha aos interesses percebidos dos Estados Unidos, como eu diria, enquanto entidade imperial. Nesse sentido, a memória institucional é tão forte que eu não acho que os russos possam ser reintegrados. O interessante sobre isso, como você provavelmente sabe, é que Putin fez um discurso algumas semanas atrás para alguns membros-chave da indústria russa e, basicamente, reconheceu a mesma coisa. Ele disse que a condição das sanções que foi imposta a nós agora é uma característica do sistema monetário internacional, da economia global, do nosso relacionamento com o Ocidente. Em outras palavras, isso não vai mudar. Parece que ele está correto. Acho que outras potências no mundo, talvez incluindo a China, estão chegando à mesma conclusão. Ou seja, se você não está conosco, está contra nós. Então, no curto prazo, acho que a resposta para sua pergunta, Pascal, é não. Não acho que a Rússia possa ser reintegrada, a menos que deixemos de lado essa ordem baseada em regras, a visão de mundo neoliberal que domina todo o nosso governo, as instituições, a academia, etc, etc. É assim que a situação é realmente grave. No entanto, há uma centelha de esperança. E essa centelha é que estamos enfrentando problemas econômicos e financeiros muito sérios nos Estados Unidos. E o povo americano, em sua sabedoria, ao que parece, entende que nossos problemas financeiros e econômicos têm prioridade sobre qualquer coisa que esteja acontecendo na Ucrânia. Então, à medida que a situação fiscal do governo piora, que a inflação aumenta para as famílias comuns em todo o país, que o custo de vida sobe, que o desemprego piora, os americanos vão exigir que recuemos financeiramente, que recuemos nosso império. Só que ainda não chegamos a esse ponto. E por isso, os tecnocratas imperialistas que comandam nossa política externa não vão desistir disso, não importa o que Trump faça. Sabe, ainda vejo os americanos como, no geral, mais realistas do que os europeus, que vivem novamente em um planeta ainda mais distante da realidade do que a América. Quero dizer, na América, e mesmo entre os neoconservadores que têm a visão de mundo mais beligerante de todas, existem certos pontos-chave, por exemplo, tentar colocar a economia de volta nos trilhos. E agora, parte de todo o... não das sanções, desculpe, das tarifas. A ideia das tarifas do Donald Trump, parte disso é, claro, o desejo de melhorar a economia dos Estados Unidos e trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. O que por si só é um objetivo louvável, eu diria. A questão é, essa é a maneira de implementar isso? Você acha que as tarifas vão ajudar? Ou isso é autodestrutivo? Bem, acho que a resposta irreverente é que isso é autodestrutivo. Novamente, isso reflete a falha na execução, apesar das boas intenções de Trump, porque você está absolutamente certo. A classe média nos Estados Unidos tem suportado o peso de um sistema monetário global gerido de forma extremamente inadequada, e eu caracterizaria o momento atual como uma espécie de fim da era de Bretton Woods. Recentemente escrevi um artigo no Substack sobre isso. Não estamos em 1944, não estamos em 1971, quando saímos do padrão ouro, e não estamos em 2008, quando houve o colapso das hipotecas subprime. Estamos nos três momentos ao mesmo tempo. Todo o sistema financeiro global está se desfazendo. O dólar, como moeda de reserva mundial, na minha opinião, não vai durar muito mais tempo.
Aparece Donald Trump numa tentativa, por assim dizer, de representar essa classe média castigada. Mas o que ele quer fazer? Ele quer proteger e reforçar o dólar como moeda de reserva mundial. E, infelizmente, isso é a instrumentalização do dólar por outros meios. É isso que as tarifas acabam sendo. E eu acho que isso é uma oportunidade perdida gritante, porque quando Trump assumiu, não só havia uma chance de redefinir as relações com os russos, entre outros poderes da comunidade internacional, mas também era uma oportunidade de renegociar um sistema financeiro global que mudou completamente e já não funciona para ninguém. Sejam os chineses, os Estados Unidos ou as famílias comuns na América e na Europa. E em vez de seguir esse caminho, ou seja, em vez de renegociar de boa fé com países como a China, que eu acredito que querem participar de um novo sistema como parceiros comerciais confiáveis, o que ele fez? Ele mirou no PBOC, o Banco Popular da China, e no Partido Comunista Chinês em geral, como inimigos. Assim, ao contrário do governo Biden, que estava obcecado em pintar Putin como uma figura ditatorial que destruiria a ordem baseada em regras, mudamos o foco para a China como uma ameaça existencial à economia global e como a vilã responsável por subverter e minar os interesses das famílias comuns nos Estados Unidos. E isso simplesmente não é verdade. Mas se você vê o mundo a partir desse ponto de vista, em vez de focar nas reformas internas que precisamos fazer nos Estados Unidos, corrigir nosso déficit fiscal, que é de 2 ou 3 trilhões de dólares ano após ano, impor reformas estruturais nos nossos gastos com benefícios sociais, cortar nosso orçamento de defesa, coisas de que precisamos desesperadamente, o que estamos fazendo? Estamos colocando a culpa nos chineses e usando tarifas para isso. E não me surpreende nem um pouco que isso esteja dando errado. Em outras palavras, para resumir brevemente o ponto aqui, o que acontece em Pequim, Moscou ou Teherã não é a principal ameaça para as famílias americanas. O que acontece em Washington, D.C., Nova York e, em menor grau, Jerusalém, esse é o problema. E isso não mudou com a eleição de Donald Trump. And that hasn't changed with the election of Donald Trump. Por que então Donald Trump, e em menor grau também outras administrações, frequentemente usa o que eu percebo como um martelo quando o que é necessário é um bisturi para lidar com a política externa? Porque, vejamos as tarifas. Tarifas são um meio legítimo para os estados protegerem certos setores e indústrias. Vejamos o caso dos japoneses. Parte da base eleitoral do partido governista no Japão, o PLD, são os agricultores, as áreas rurais. E, para garantir que essas pessoas possam ter um sustento, os japoneses protegem a indústria do arroz. Assim, as importações recebem tarifas, importações de arroz, e também diferentes tipos de produtos, como produtos agrícolas vindos de fora, são tarifados seletivamente. E mesmo ao longo do ano, sabe, essas tarifas podem mudar, dependendo da estação, porque você quer proteger certos produtos em determinados momentos, mas não em outros, porque quer manter os preços estáveis no país, certo? Agora, isso é um bisturi, certo? Donald Trump simplesmente diz, tarifas para todo mundo, 10% no mínimo, 20, 25, 40, em tudo que vem de fora. E há, claro, produtos de fora que os Estados Unidos nem conseguem produzir. Um amigo meu tem uma empresa de chá verde que exporta chá verde japonês para os Estados Unidos. E sabe, chá verde japonês, só pelo que é, não pode ser cultivado nos Estados Unidos. Por que usar uma abordagem de marreta em vez do bisturi? Sabe, esse é o cerne do que está errado com o governo Trump. Vamos começar pela fenomenologia. Sempre que tento explicar o que está acontecendo para não-americanos como você, o que está acontecendo em Washington, D.C., ou Nova York, ou lugares assim, precisamos começar pelo referencial. Donald Trump e sua equipe, e se você ler as declarações deles, seja a política de investimento America First, que você pode ler no site da Casa Branca, ou Stephen Meering, que é o presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente,
Todos eles repetem uma afirmação muito básica, que é a de que os Estados Unidos, seu sistema financeiro, o dólar, são indispensáveis para a economia global. Que no fim das contas, o mundo precisa mais de nós do que nós deles. E além disso, se você lê especialmente Stephen Meering, ele afirma que o mundo nos deve algo porque está se beneficiando gratuitamente das garantias de segurança nacional dos Estados Unidos, certo? U.S. national security guarantees, right? That it depends on the U.S. Navy. Isso depende da Marinha dos Estados Unidos para realmente manter um sistema comercial viável que permita o fluxo da economia ao redor do mundo. Além disso, como 90% do comércio global é transacionado em dólares, ele é considerado indispensável. O problema é que isso simplesmente já não é mais verdade. O sistema em que vivemos hoje basicamente exige 3 componentes. O primeiro é que o dólar seja relativamente barato, para que os custos de inflação ao redor do mundo sejam menores e os custos de insumos para fabricantes como a China sejam relativamente baixos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os consumidores americanos sejam fortes. E o terceiro é que os lucros no exterior sejam reinvestidos nos Estados Unidos. Somos altamente dependentes de investimento estrangeiro. Em outras palavras, há algo entre 20 e 30 trilhões de dólares investidos em ativos americanos. Essa realidade, ao que parece, ressoa muito forte em sua equipe. Has resonated very strongly with Trump and his team. They see quite the opposite. They see Eles veem exatamente o oposto. Eles veem um mundo que depende dos mercados americanos, que depende dos consumidores dos Estados Unidos, que precisa transacionar em dólares. O que estamos observando, na verdade, é que isso não é bem assim. E, portanto, a percepção deles é que podem adotar uma abordagem de força bruta porque ainda somos o parceiro dominante para as nações do mundo, porque o mundo depende de nós, porque o dólar e nosso sistema bancário estão tão interligados ao sistema comercial global que podemos adotar essa abordagem direta. Infelizmente, não podemos mais fazer isso. Então precisamos adotar uma abordagem mais diplomática. Precisamos ser mais precisos. Esse é um componente. O outro componente é que ele está tentando redefinir um sistema. Ele está tentando corrigir um desequilíbrio que se acumulou ao longo de décadas, em cerca de 18 meses. Esse não é um objetivo realista. Vai levar uma década ou mais para resolvermos isso. Então, novamente, você volta ao mesmo problema que discutimos há pouco sobre a Ucrânia. A guerra na Ucrânia matou pelo menos 1 milhão de pessoas. Ouvi estimativas que chegam a 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas, a maioria das quais são ucranianas. Milhões de outras perderam suas casas. Foram forçadas a sair da Ucrânia. Estão vivendo em outras partes da Europa ou do mundo. Não dá para resolver isso diplomaticamente ou de outra forma em poucos meses. Isso vai ser um processo de reabilitação, de meses e meses, se não anos. Donald Trump está tentando realizar tudo isso em tempo recorde. Isso joga contra ele, certo? Mas ele não parece ter o temperamento nem a referência necessária para aplicar o tipo de estrutura diplomática precisa que você está pedindo que ele faça. E eu diria, por fim, que a outra questão é que não acho que ele realmente entenda que o problema dos Estados Unidos, principalmente, não é a China. Não é o desequilíbrio comercial em si, é a financiarização. Os Estados Unidos são um sistema financeiro com uma economia, não uma economia com um sistema financeiro. Então nossos problemas vêm de Wall Street, do Vale do Silício, onde o capital está concentrado e nunca retorna para a pessoa comum nas ruas. Essa é a origem do problema. Mas, novamente, veja quem está aconselhando ele. Stephen Witkoff, Howard Lutnick, todos esses são pessoas de Wall Street. Até mesmo Elon Musk é principalmente um empreendedor do Vale do Silício. São pessoas que lucraram imensamente com a própria financiarização que prejudica o americano comum. Donald Trump não parece entender isso. Você pode explicar isso um pouco mais a fundo? Primeiro, o que exatamente significa financiarização quando você diz que uma economia foi financiarizada, especialmente no nível dos Estados Unidos? E por que isso não é algo bom para a economia real?
Sim, basicamente a financiarização significa que em vez de atividades econômicas reais, como produção industrial, construção de infraestrutura, construção de refinarias, o que as empresas estão fazendo são recompras de ações. Elas estão lançando IPOs que destinam ações preferenciais para os investidores iniciais, que então inflacionam o preço das ações, vendem e depois o valor despenca. É uma espécie de reciclagem do dólar, em que você coloca o dinheiro nesse ciclo financeiro e ele nunca sai de lá. Como eu disse, o terceiro componente é que os lucros, a atividade econômica real que está acontecendo na Alemanha, Coreia, China ou Japão, onde há manufatura de verdade, onde há produtividade econômica real acontecendo, esses lucros vêm para os Estados Unidos e são em certa medida realizados pelos baby boomers americanos que têm contas de aposentadoria e 401ks. Então eles veem a valorização das ações subir. Mas esse dinheiro não está sendo reinvestido na expansão de despesas de capital ou na contratação de novos funcionários. Ele simplesmente permanece nesse sistema financeiro. É aí que estamos hoje. E isso revela outra coisa. O que aconteceu nessa guerra comercial com a China, basicamente, é que à medida que estrangeiros perderam a fé ou a confiança nos ativos dos Estados Unidos, seja nossa moeda, títulos do Tesouro Americano ou o que for, adivinha? As carteiras de 401k dos baby boomers em todo o país estão caindo. O patrimônio líquido deles está caindo. Os preços dos ativos estão caindo. Isso é crucial em uma economia tão financiarizada. Não importaria tanto se tivéssemos mais equilíbrio entre consumo e produtividade. Novamente, é uma espécie de concentração de capital nas mãos de pouquíssimas pessoas que possuem ativos em Wall Street, mas não na Main Street, não nas pessoas que realmente trabalham. E isso é profundo. Inclui fundos de private equity, que estão comprando empresas por todo o país, demitindo pessoas para aumentar o preço das ações e depois vendendo a empresa em partes. Isso é o que tem acontecido conosco nos últimos 30 a 40 anos. Esse é o verdadeiro problema. O desequilíbrio comercial é um sintoma desse problema. A financiarização é a questão real que precisamos enfrentar. E, infelizmente, o governo Trump não quer lidar com isso por um lado. Por outro lado, as pessoas que o aconselham, como Howard Lutnick, que ao que parece é o cérebro por trás das tarifas comerciais que ele impôs, são de Wall Street. Então eles querem perpetuar essa financiarização. Agora entendi o que você quer dizer. Então, de certa forma, o capitalismo dos Estados Unidos se transformou em uma versão de si mesmo, na qual o capital não é mais produtivo. O capital é absorvido pela parte especulativa da sociedade, que são os operadores de Wall Street, em vez de ser, como a teoria capitalista prevê, reinvestido para ajudar a economia real a crescer, produzir mais coisas e gerar riqueza concreta. Essa é a crítica, certo? Sim, isso mesmo. E lembre-se de que temos déficits gêmeos. Então temos o déficit fiscal ao qual me referi anteriormente, que é de ano para ano de 2 trilhões de dólares, Pascal. Esse é o tamanho de economias inteiras no mundo. Esse capital precisa ser retirado da iniciativa privada para financiar o governo, que é necessariamente menos produtivo. Agora, deixando de lado o debate filosófico sobre se o governo está ou não envolvido em atividades produtivas, esse é um capital real de que o setor privado precisa desesperadamente. Sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, não construímos uma refinaria desde a década de 1970. Precisamos de novas estradas, novas pontes, novos portos. Essa é uma infraestrutura urgente que beneficiará os Estados Unidos, o americano comum nas ruas. Não há mais dinheiro sendo investido nisso, em parte por causa do déficit fiscal que temos. O desequilíbrio comercial é o segundo problema, e eu realmente acho que isso também pode ser resolvido, mas é secundário. Então, novamente, parte do problema que Trump está enfrentando é a ordem das operações. Primeiro, resolva o problema interno,
desfinanceirize até certo ponto e depois você pode se voltar para o problema do balanço de pagamentos externo. Mas como eu disse, acho que isso exige uma renegociação de todo o sistema monetário em si. E é exatamente isso que Trump está tentando proteger. Ele está tentando defender e, na verdade, transformar o dólar em uma arma, só que de uma forma diferente da administração Biden e das administrações anteriores. E isso frustra qualquer tentativa que os Estados Unidos possam fazer com a China ou qualquer outra grande potência. Então, é isso. A new monetary system that works for everybody. Because I think the Chinese and the rest of the world are equally frustrated with the dollar. They don't want to be sanctioned. They don't want their assets confiscated. So we need a new grand bargain, but Trump's going about it by bullying people, and that's not going to work. So, in a sense, what the United States would need... De certa forma, o que os Estados Unidos precisariam é ser inseridos em uma nova maneira de lidar globalmente, em um novo sistema. E esse sistema, provavelmente pela primeira vez em muito tempo, não será construído pelos Estados Unidos, porque podemos ver como Rússia, China e os BRICS estão realmente trabalhando nisso. Você acha que no final das contas, esse novo sistema que está sendo criado agora pode acabar ajudando os Estados Unidos a se reerguerem após uma queda? Que eu também acho inevitável neste momento. E como você vê esse novo sistema que está sendo criado agora? Now being created. Sim, essa é realmente a questão central. Então vamos voltar a 2008 por um momento. O presidente do Banco de Exportação e Importação da China disse em 2008, acho que foi ao Financial Times, que o sistema do dólar estava basicamente chegando ao fim. Agora, de uma forma tipicamente chinesa, ele disse, não queremos remover o dólar imediatamente, mas precisamos implementar um novo programa gradualmente. E, de fato, é isso que aconteceu nos últimos 10 anos. O BRICS se tornou um dos instrumentos para alcançar esse objetivo, e acho que eles avançaram bastante. Agora, avançando para hoje. Victor Gao, que é, se não me engano, o presidente do Centro de Globalização em Pequim, disse, eu não sou necessariamente um defensor da desdolarização, mas não apoio e não vou tolerar a utilização do dólar como arma. Acho que isso basicamente resume o consenso global neste momento. Em outras palavras, ninguém está tentando destruir o dólar, porque o dano colateral de fazer isso seria catastrófico para o mundo. Isso se espalharia por toda a economia global, de maneiras que eu não acho que Pequim, Teherã ou qualquer outro realmente apoie, nem mesmo Moscou. Os Estados Unidos não podem ter o poder, a assimetria, de usar o dólar como arma da forma que tem feito. E é exatamente isso que Trump está fazendo. Acho que a esperança dos chineses era que Donald Trump reconhecesse que o sistema do dólar não funciona mais, em vez de se fechar ainda mais em torno dele, como eu disse. Então, o que está acontecendo agora é que russos, chineses, indianos e outros, acho que eles já aceitaram isso e vão desdolarizar por necessidade. Agora, isso vai ser um processo lento, vai ser um processo metódico, a menos que os Estados Unidos entrem em outra guerra cinética no Oriente Médio, caso em que os chineses e outras potências podem dizer, olha, vamos liquidar nossa posição majoritária como detentores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou ativos americanos em geral e efetuar um desacoplamento total. Esse pode ser o desfecho final. Não acho que seja isso que os chineses queiram fazer, mas se eles tiverem que fazer, porque estão envolvidos em algum tipo de conflito cinético no Oriente Médio, porque atacamos o Irã ou algo assim, isso afundará o dólar muito rapidamente. E pode chegar a esse ponto. Outro ponto sobre isso. Houve um artigo muito bom escrito anos atrás sobre a transição da libra esterlina para o dólar. Basicamente, eles argumentaram que se você olhasse para as reservas de câmbio estrangeiro, ou seja, manter libras, dólares, ouro ou algo assim, uma transição ocorreu nos anos 1920. Agora, Bretton Woods só acontece em 1944. Então, basicamente, o que eles disseram é que, embora oficialmente a Grã-Bretanha ainda fosse a moeda de reserva e continuasse assim até 1944, na prática,
Essa transição já havia acontecido nos anos 1920 por causa da ascensão de Wall Street, do crescimento dos bancos de Nova York e da ascensão dos Estados Unidos como potência global. Acho que algo parecido aconteceu nos últimos 20 anos com a ascensão da China. Sabemos que os chineses respondem por 35% da produção industrial mundial. Isso é uma porcentagem enorme. Nós estamos em cerca de 15%, certo? Então eles têm mais que o dobro da nossa participação. Eles abriram a Bolsa de Ouro de Xangai no início dos anos 2000, e ela se internacionalizou em 2014. E o que eles têm feito? Eles vêm acumulando ouro, assim como os bancos asiáticos em geral. Eu acho que o ouro vai desempenhar um papel decisivo no próximo sistema monetário, como quase sempre acontece. Ou seja, você já tem meio que um sistema paralelo. A questão é quanta destruição colateral vai haver entre agora e o próximo sistema que surgir. E isso está nas mãos de Donald Trump e, potencialmente, dos sionistas em seu governo, que parecem estar ficando mais beligerantes a cada mês. Sim, vamos talvez mudar um pouco o foco para essa questão, porque ela também está conectada, é claro, à potencial guerra com o Irã. Parece que Israel está determinado a, de alguma forma, provocar os Estados Unidos, ou de outra maneira, forçar os Estados Unidos a entrar em uma guerra com o Irã. Por outro lado, Steve Witkoff agora está encarregado das negociações. Eu acho que essa foi uma jogada muito inteligente de Donald Trump, porque o senhor Witkoff parece ser alguém que tem uma visão realista sobre as relações internacionais e, na verdade, também entende que Irã e Rússia já estão conectados, certo? Então, agora isso é realmente uma negociação multilateral. Como você vê, de modo geral, a administração Trump abordando essa questão e o papel de Israel? Estou muito cético. Acho que estamos vivendo, neste momento, Pascal, uma época muito tensa. E digo isso porque, como está hoje, há um escândalo envolvendo o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e sua equipe mais próxima. 3 membros dos quais, ou mais, foram demitidos nas últimas semanas, supostamente por causa de um escândalo em que teriam vazado informações confidenciais ou classificadas para uma rede de código aberto que foi exposta. Agora eles têm algumas perguntas difíceis para responder. Mas a história mais profunda, ao que parece, é que Hegseth e sua equipe, ao que tudo indica, se opõem a qualquer ataque militar, conjunto ou não, contra o Irã, o que faz todo o sentido do mundo. Não há absolutamente nenhum motivo. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse nacional em uma guerra com o Irã. Seria completamente sem provocação e só selaria nosso destino, acredito, de nos envolvermos em uma guerra regional que perderíamos, assim como o meio que perdemos essa guerra por procuração contra os russos na Ucrânia. Seria devastador, e acho que Hegseth e seu grupo entendem isso, e por isso parece que estão sendo afastados. Agora, sobre sua pergunta sobre Witkoff e as conversas que têm ocorrido com o Irã, estou muito cético. Lembre-se, Witkoff também foi o arquiteto do cessar-fogo em Gaza. Isso deveria ser uma abordagem em fases. Pelo que posso perceber, isso foi encerrado, e Netanyahu e o governo Likud, que ele lidera, retomaram os ataques e a morte de civis inocentes em Gaza. Também ouvi que eles expandiram essas ações para a Cisjordânia, e essa espécie de guerra em 7 ou 8 frentes que Netanyahu mencionou, que basicamente envolve toda a região contra Israel, parece estar nos planos. Em outras palavras, acho que o que estou dizendo é que os neoconservadores na Casa Branca, e eles estão lá, pessoas como Marco Rubio, ele é um neoconservador, parecem estar no comando. E o pessoal em Jerusalém, no governo Netanyahu, também parece estar no comando. Isso nos deixa com Donald Trump. E eu não acho que Donald Trump queira guerra. Mas olhe para as ações dele. Ele deu ao governo Netanyahu tudo o que eles quiseram. Ele forneceu as munições, ele forneceu o equipamento militar que eles solicitaram. Certamente não repudiou nenhuma das ações que Netanyahu tomou para romper o cessar-fogo. Tudo o que ele realmente fez foi dizer que não queremos guerra com o Irã,
mas ao mesmo tempo também os ameaçou. E o Clay aumentou a presença das forças militares dos Estados Unidos, como você deve saber. Ele enviou um grupo adicional de porta-aviões. Ele enviou bombardeiros B-2, que estão posicionados no Oceano Índico. Isso não parece bom. E as pessoas que o apoiam basicamente dizem que isso é uma forma de pressão. Bem, como funcionou intimidar os chineses? Como funcionou intimidar os russos? Não funcionou para nós. Não acho que vá funcionar desta vez também. Então, o que estamos vendo é uma remoção de alguns executivos sêniores na administração Trump que se opõem a uma guerra com o Irã para que os israelenses possam atacar primeiro e nos envolver depois, ou para que haja algum tipo de ataque conjunto. Em outras palavras, não dou muita credibilidade a essas conversas com o Irã, lamento dizer. Se isso acontecer, é claro que será prejudicial, porque uma guerra com o Irã seria muito mais destrutiva do que a guerra com o Iraque, que já matou 1 milhão de pessoas ou mais. É inconcebível para mim que algo assim possa acontecer. Mas o que você acha? Se isso acontecer, quais seriam as reações de Pequim e de Moscou? Quero dizer, Moscou, a Rússia agora tem um tratado de segurança com o Irã. O tratado de segurança não diz que eles automaticamente defenderão o Irã. É um tratado de cooperação. Não um tratado de defesa, mas um tratado de cooperação. Mas é uma elevação significativa nas relações entre Rússia e Irã. Sim. Qual seria o pacto? Sim. Sabe, eu acho que o Trump, quando foi eleito, e suponho quando sua administração começou oficialmente em janeiro, teve cerca de 90 dias para convencer Moscou, convencer Pequim e outras potências-chave do mundo de que faria uma mudança abrupta em uma nova direção. Ele não conseguiu fazer isso, pelo menos nesses 60 ou 70 dias. Ele está ficando sem tempo, está ficando sem margem de manobra. As tarifas convenceram completamente os chineses de que basicamente vão ter que se desvincular ainda mais dos Estados Unidos do que já se desvincularam, que vão ter que criar um sistema comercial praticamente autossuficiente, que vão precisar de um sistema SWIFT separado, etc. Em outras palavras, os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. Acho que algo semelhante aconteceu com essas negociações na Ucrânia. Os russos basicamente disseram, bem, vocês simplesmente não são um parceiro de negociação confiável. Se atacarmos o Irã, eles vão concluir que somos uma potência beligerante que só pode ser enfrentada com força e coerção. Agora, o que exatamente isso significa? Significa uma guerra mundial? Bem, espero sinceramente que não, mas pode escalar a esse nível. Acho que chineses e russos vão continuar fazendo o que estão fazendo. Eles estão escalando lentamente, de forma controlada. Mas um ataque ao Irã pode ser um divisor de águas que não pode ser revertido. E isso pode significar um confronto direto com os Estados Unidos em termos militares, não apenas entre o Irã e os Estados Membros, ou entre o Irã e, você sabe, os proxies que o Irã tem na região, sejam os Houthis, o Hezbollah ou o que for, a chamada resistência islâmica. Isso pode envolver também os russos. Eu simplesmente não sei. E lembre-se de que Putin tem sido muito moderado nesse sentido. Ele tem sido muito contido. Ele pode perder o controle de pessoas em seu governo que já se cansaram dos Estados Unidos, ou de pessoas de alto escalão no exército russo que consideram os Estados Unidos abertamente hostis e acham que só podem lidar com eles de acordo. Então eu realmente acho que esse é o Rubicão. Se atacarmos o Irã, isso significa que de repente escalamos para um conflito cinético. Novamente, não necessariamente uma guerra mundial, mas no mínimo uma guerra regional. Dito isso, os Estados Unidos estão extremamente vulneráveis. Então, como eu disse há pouco, os chineses tomaram medidas muito calibradas para nos alertar em termos financeiros sobre seu poder. Vou te dar um exemplo claríssimo disso. Os chineses possuem muitos dos nossos títulos do Tesouro, supostamente mantidos no exterior, em Luxemburgo e na Bélgica.
em várias entidades subsidiárias. Tem havido muita pressão de venda sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos nas últimas semanas, vinda da Europa. Algumas pessoas, como Jim Bianco, por exemplo, especularam que isso pode ser Pequim vendendo deliberadamente nossos títulos para nos pressionar e nos dizer para recuarmos. Eles poderiam, de repente, despejar o grande volume que tem guardado no Banco Popular da China, algo em torno de 700 ou 800 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Eles poderiam, de repente, se desfazer disso. Isso poderia romper o sistema financeiro, potencialmente de forma irreparável. Os iranianos têm uma série de mísseis, eles têm drones, eles possuem um sistema integrado de defesa aérea. Nossas forças navais na região estão muito vulneráveis, estamos sobrecarregados. Não temos mais a capacidade industrial que tínhamos antes. Acho que teríamos problemas logísticos muito sérios no Golfo. Temos forças espalhadas pela região que poderiam ser mortas por ataques de mísseis iranianos. Quero dizer, essa situação pode sair do controle muito rapidamente, de maneiras que seriam imediatamente destrutivas para os Estados Unidos. Podemos perder navios capitais. Eles podem afundar navios. Destroyers da Marinha dos Estados. Coisas desse tipo que, novamente, ninguém em Washington DC ou além disso, não acho que ninguém na Europa Ocidental considere essas possibilidades sequer remotamente plausíveis. Ainda mais, as possíveis interrupções no Estreito de Hormuz, no Mar Vermelho, onde existem cadeias de suprimentos críticas, especialmente de energia, que poderiam levar o mundo a uma recessão. E então, como você sugeriu há pouco, o que os russos fariam? Que tipo de ações eles tomariam para apoiar o Irã contra nós? Eles pressionariam a questão na Ucrânia? Todas essas são possibilidades caso eles concluam que os Estados Unidos são um beligerante que só pode ser enfrentado com força e coerção. Acho que atacar o Irã comunicaria essa mensagem de forma inequívoca. Sim, quero dizer, se os Estados Unidos se envolverem em uma guerra, com suas tropas, em uma guerra com o Irã, então não seria surpresa se os russos concluíssem: bem, vamos retribuir pelo que aconteceu na Ucrânia. E bem, você sabe, nós não somos parte da guerra, certo? Só fornecemos as armas para o Irã. Isso não seria surpresa alguma. Última pergunta, porém. O que a abordagem atual do governo está fazendo com os aliados tradicionais dos Estados Unidos? Os europeus, por um lado, mas conversando com você antes desta discussão, você também mencionou o Japão, que você percebe como tendo mudado sua estratégia ao lidar com ou a usar os títulos do Tesouro dos SLMs. O que isso está fazendo com o sistema de alianças? Bem, parece que todos esses sistemas legados, seja o sistema monetário global, a ordem internacional baseada em regras, ou esses relacionamentos transatlânticos, estão todos se fragmentando, estão todos se desintegrando. Agora, isso não está acontecendo da noite para o dia, mas parece estar acontecendo. O Japão está enfrentando sua própria crise financeira, como você deve saber. Sua moeda está se desvalorizando rapidamente, está passando por inflação por si só. Masseting é enorme de dívida. Os japoneses têm, ao que me parece, a maior dívida registrada em balanço do mundo. Isso é um problema, porque o iene é a segunda moeda mais importante depois do dólar, já que tantas corporações, empresas de investimento, etc., pegam dinheiro emprestado em iene para comprar ações dos Estados Unidos. Você sabe, é o chamado carry trade do iene. Ou, em outras partes da Europa, os japoneses também têm a maior quantidade de dívida soberana do mundo. Eles possuem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mas também possuem muitos títulos europeus. E assim, à medida que o sistema financeiro no Japão entra em colapso, que é o que eu acho que está acontecendo, você começa a ver esse efeito se espalhando pelo mundo. Em outras palavras, os interesses de todas essas partes agora estão meio que divergentes. E o Trump está piorando as coisas, porque ele basicamente está fazendo o que o Ministério do Comércio disse recentemente em Pequim.
Ele está praticando intimidação unilateral. E o interessante sobre isso é que foi noticiado recentemente, por exemplo, que os suíços e outros europeus estão considerando criar empresas de manufatura nos Estados Unidos por causa das tarifas. Bem, meu palpite, Pascal, é que se Donald Trump tivesse negociado com eles e pedido, isso provavelmente teria acontecido de qualquer forma, certo? Mas em vez disso, ele está intimidando esses países, e isso está acelerando a fragmentação que já existia. Novamente, o próprio sistema não funciona. Como eu disse, o sistema do dólar já estava em declínio. Parece que Donald Trump pulou na granada porque está intensificando as tarifas, entre outras coisas, enquanto permite que as tensões delicadas na Ucrânia, no Oriente Médio e com a China continuem piorem. É aqui que estamos agora. Então acho que o que você está vendo, para responder à sua pergunta, é uma reconfiguração total do sistema financeiro global. Um completo desvinculamento das relações internacionais que conhecemos há décadas, seja a União Europeia, a OTAN ou o que for. Acho que essas coisas estão se desfazendo em tempo real. E acredito que o mundo vai parecer muito, muito diferente nos próximos anos. Provavelmente, isso será catalisado por um desastre financeiro, ou possivelmente, como dissemos antes, por essa guerra no Irã. Em outras palavras, acho que estamos testemunhando uma grande reviravolta e vamos ter que ver uma renegociação de tudo mesmo. Eu também acho. Esta é uma das maiores mudanças na política internacional. Esta é a maior mudança, pelo menos desde 1989, e você sabe, o fim da União Soviética em 91. Além disso, esse processo não aconteceu da noite para o dia, certo? Ele se desenrolou ao longo de vários anos, e tudo o que podemos fazer é observar, analisar e conversar. É por isso que sou grato por você também estar compartilhando seus insights conosco. Cameron, para onde as pessoas devem ir se quiserem acompanhar o seu trabalho? Cameron, where should people go who want to follow your work? Sim, por favor, me siga no Substack. Eu tenho um Substack chamado Homens e a Cidade e um canal no YouTube chamado Neomasculinidade, onde, como você mencionou, falo sobre geopolítica, finanças, masculinidade, todo tipo de assunto desse tipo em um mundo que está mudando em velocidade impressionante, como você disse. Então são tempos muito interessantes. Quero terminar com uma nota positiva aqui, porque muitas dessas informações são muito intensas. São informações pesadas. E acho que há muito pessimismo ao redor do mundo. O povo americano, coletivamente, e acredito que os europeus também, estão cada vez mais conscientes do belicismo de seus governos. Eu penso na inadequação dos tecnocratas que estão comandando a economia, as empresas da Fortune 500 e assim por diante. Então acredito que as coisas estão realmente se intensificando, mas haverá uma pressão constante por uma reformulação total do governo em todo o mundo ocidental, inclusive nos Estados Unidos. E isso, na minha opinião, também exigirá paz, uma espécie de desinvestimento desse império americano, que se tornou uma plataforma para o intervencionismo, belicismo e tudo mais, seja por meio da OTAN ou no Pacífico, em Taiwan e por aí vai. Então, em outras palavras, acho que internamente o sistema está tentando se corrigir porque as pessoas estão frustradas com governos que não as representam mais. E isso pode ser suficiente para evitar algo como uma guerra mundial, algo como a Primeira Guerra Mundial. Novamente, não estamos em 1914. Não há esse clamor nas ruas por guerra. É justamente o oposto. Ninguém realmente quer lutar. E não acho que as elites entendam isso. Na verdade, eu diria que algumas pessoas em Washington, D.C. realmente acreditam que algum tipo de conflito com o Irã unificaria os Estados Unidos. Esse não é o caso. Isso destruiria completamente o pouco de confiança que resta no governo. E isso pode impedir uma guerra mais ampla. E vamos torcer para que isso aconteça. Sua palavra ao ouvido do povo, meu amigo. Vamos torcer para que sim. Cameron McGregor, muito obrigado pelo seu tempo hoje. And simple, brave.